Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa rever a sua história, a sua trajetória e principalmente sua situação econômica e financeira. E hoje vamos retratar uma empresa lá do Rio Grande do Sul, a Recrosul SA. Recrosul SA, que é uma empresa indicada aqui pelos nossos inscritos, lá pelo Adriano Costa. Grande Adriano Costa, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, prazer poder te atender sempre, Adriano Costa. Seja sempre bem-vindo. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, manda a sua sugestão e também aproveita, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimentos. E a empresa que será retratada, a Recrosul, também tem uma história longa por trás, aí, uma história de empreendedorismo que começa lá na década de 30 com Evaldo Wozniak. O Evaldo Wozniak, na época lá, ele fabricava gelo para transporte de peixes na cidade de Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul. E a partir daí começou também a produzir os equipamentos refrigerados para justamente o transporte de peixes e transporte também de carnes e outros produtos que necessitavam de refrigeração para poder fazer o seu transporte. E aí, na sequência, no ano de 1954, ele passa também a criar uma empresa chamada Refrigeração Cruzeiro do Sul. Então começa com a produção de gelo, daí os equipamentos para refrigeração e por fim daí monta toda uma empresa voltada para refrigeração. Já no ano de 1958 começa a produzir também as carrocerias. Então agora, além dos balcões refrigerados, passou a produzir carrocerias para fazer todo o transporte desses refrigerados. E a partir de então a empresa passa a ser denominada como Recrosul. Né? E aí vamos na sequência, já no ano de 1966, necessitando ampliar a empresa, ele muda a sede da empresa para uma outra cidade também no Rio Grande do Sul, Sapucaia do Sul. E nessa nova unidade passa também a produzir semi-reboques, passa a produzir carrocerias, e aí na sequência, já no ano de 1971, passa também a produzir os vagões refrigerados para a Rede Ferroviária Federal SA. Então agora também já está produzindo vagões para os trens. Na sequência também, a empresa passa a produzir os chamados ônibus biarticulados, aqueles chassis necessários ali para os ônibus biarticulados, sendo a pioneira nesse produto aqui no Brasil. E aí a empresa ela vem numa crescente, sempre nesse segmento de implementos rodoviários, até que chega já nos anos 2000 ali, passa a enfrentar uma crise meio severa e já no ano de 2005, não conseguindo superar toda essa crise, não teve alternativa a não ser pedir a recuperação judicial. E a recuperação judicial, então, ela segue até o ano de 2008. Já no ano de 2008, a empresa acaba sendo adquirida por um fundo de investimento que tenta todo um processo de recuperação. E nesse processo de recuperação, foca as atividades em semi-reboques refrigerados e passa também a produzir os vagões para transporte de combustível. Já daí na sequência também, em 2013, a empresa passa ali por um período já de estabilidade, mas na sequência já pega mais uma crise e volta a ter também dificuldades. Mas mesmo assim, no ano de 2019, resolve diversificar suas atuações e focar também mais também no agronegócio, aí adquirindo uma empresa chamada Maxi Brasil e passou também a trabalhar no agronegócio com a produção de pequenos tratores para esse tipo de segmento. Mas mesmo assim a empresa vem lá enfrentando suas grandes dificuldades e vem aí lutando para se manter viva no mercado. Mas para que a gente possa saber como que está a situação da empresa hoje, eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também agora de março do ano de 2022 para a gente ver através dos números como que está a situação da Recrosul no momento. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Recrosul SA e como falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 2021 e também o primeiro trimestre de 2022 e vamos ver através dos números como que vem sendo esse processo aí de tentativa de recuperação da Recrosul, que tanta história tem, né? Tanta participação importante teve, principalmente lá no Rio Grande do Sul. Começando aqui pelo ano de 2019, a empresa tinha dentro do seu ativo, em 2019, 38 milhões de reais apenas, né? Então, perto de outras empresas que a gente analisa aqui, até ela é uma empresa de pequeno porte, né? Perto das demais empresas com capital aberto.
E desses 38 milhões de reais, a empresa possuía aqui no ativo circulante 15 milhões de reais, o que representava 40,2% de tudo que ela tinha. Fechou no ano de 2019 apenas com 193 mil reais em caixa, 2.876 em contas a receber e os seus estoques totalizavam 1.881.000. Já para o ano de 2020, a empresa aumenta um pouquinho seu tamanho para 44 milhões e desses 44 milhões, o capital de giro pula agora para 19 milhões de reais. Aumenta o volume de dinheiro em caixa de 193 mil, pula para 1.256.000 e também o contas a receber, que vai para 3.491 e o estoque que salta aqui para 7 milhões e 12 mil reais. Entrando no ano de 2021, a empresa dá mais um aumento aqui, ela vai para 66 milhões de reais. E o capital de giro pula para 34 milhões de reais. E agora a empresa fecha com 4 milhões e meio em dinheiro em caixa, banco e aplicação. Também fecha com 5 milhões de contas a receber e o estoque praticamente dobrando aqui, indo para 14 milhões de reais, isso no ano de 2021. Já agora, no primeiro trimestre, entre janeiro e março de 2022, a empresa apresenta uma pequena queda aqui no seu tamanho, 63 milhões de reais, e o capital de giro também diminui para 28 milhões e 890 mil. Reduz significativamente que o volume de dinheiro em caixa fecha com apenas 662 mil reais em dinheiro, caixa, banco e aplicação. E também no contas a receber, uma pequena redução aqui, fechando em 4 milhões e 675, e o mesmo acontecendo nos estoques, que fechou com 13 milhões 173 mil reais. Então, olhando assim, a princípio, o capital de giro aqui, até ele vem mantendo uma certa estabilidade, depois do crescimento, né, vem mantendo até uma certa estabilidade. Porém, vamos ver como que vem sendo financiado, né, esse capital de giro e todo esse ativo da empresa. E esse financiamento ele vem daqui, ó, ele vem das dívidas e vem do capital próprio. Porém, o capital próprio da empresa não existia, até porque, devido aos prejuízos acumulados de 257 milhões de reais, o PL fechou negativo em 67 milhões. Então, a empresa não possuía capital próprio, pelo contrário, só tinha dívidas. 106 milhões de dívidas para um patrimônio de 38 milhões. Então, se a empresa pega tudo aquilo que ela tem, que é 38 milhões, não chega nem a metade do endividamento dela de 106 milhões de reais, razão pela qual o endividamento totalizava 273% de tudo que a empresa possuía. Já no ano de 2020, a dívida aqui ela fica em 108 milhões, praticamente estável aqui, 108 milhões, né? E o PL continua negativo em 64 milhões, devido até esses prejuízos acumulados que se mantém aqui na faixa de 250 milhões de reais. Já para 2021, o endividamento permanece na faixa dos 107 milhões, então vejo que a dívida aqui ela vem estável ao longo de todo esse período aqui, totalizando 107 milhões, um valor bem maior do que o ativo da empresa. E o peso da dívida hoje corresponde a 162% de tudo que a empresa possui. E o PL continua negativo em 41 milhões de reais. Já para 2022, agora em março, o endividamento recua para 100 milhões de reais e o PL permanece negativo, apesar que nós estamos observando aqui uma queda desse patrimônio líquido negativo, né? E a empresa não conseguindo aqui reduzir esse prejuízo acumulado que vem de exercícios anteriores. Ela teve aqui um aumento de capital no ano de 2021, razão pela qual deu essa pequena diminuição no peso da dívida em relação ao ativo total. Já os resultados gerados pela Recrusul, em 2019 ela faturou 18 milhões 660 mil. Já em 2020 faturou 28 milhões 515. Em 2021, 59 milhões 561. Então a gente percebe aqui que a empresa vem lutando aqui para ir aumentando gradativamente seu faturamento. Nesses 3 primeiros meses de 2022, já acumula 19 milhões de faturamento, o que nos projeta um faturamento aí próximo de 80 milhões para 2022. Já os resultados produzidos pela companhia, em 2019 fechou com prejuízo de 3 milhões e 400, em 2020 1 milhão e 300 de prejuízo, em 2021 1 milhão e 600 de prejuízo e agora em 2022 até que enfim, né, passa a apresentar aqui um pequeno lucro, 106 mil reais. Então a empresa que vem numa constante aqui de prejuízo, pelo menos agora já começa a dar sinais, né, de que vai estancar a produção de prejuízos e começar a produzir lucro, nem que seja pouco, mas pelo menos só o fato de parar de ter prejuízo já é um bom sinal.
Não trago para vocês aqui os quadros que geralmente eu apresento, que mostrando lá a situação financeira, até porque, como visto aqui, a situação financeira da empresa é bastante delicada, né? Já que ela tem aqui um ativo circulante em 28 milhões, em 2021 34 milhões, e ela tem dívidas aqui de 107 milhões e 100 milhões. Então, a razão pela qual a liquidez nem apresentamos aqui, porque os índices são extremamente baixos, né? Mostrando que a empresa tem muita dificuldade para pagar as suas dívidas. Também o quadro de endividamento nem é necessário apresentar, até porque, como visto aqui, o endividamento da empresa é extremamente elevado, um endividamento que é bem superior a todo o patrimônio da empresa. Já nos índices de rentabilidade, também não há como se falar em rentabilidade com uma sequência de prejuízos que a empresa vem apresentando, apesar de prejuízos já menores, né, mas ainda continua com essa sequência de prejuízos. E o outro quadro que a gente geralmente apresenta aqui, referente aos indicadores das ações, né? Então o que nós vamos ter? Com PL negativo, o valor patrimonial da empresa é negativo. A relação preço/lucro, quanto tempo de retorno que seria necessário para ter o retorno, não tem retorno enquanto não se tem lucro, né? Agora, esse ano que começou a ter um pequeno lucro aqui. Mas então não há como se falar em rentabilidade da ação, ou lucro por ação, ou dividendos por ação, enquanto a empresa vem apresentando esses constantes prejuízos aqui. E aí trago nesse quadro, então, a ação preferencial da empresa, que é o ticket RCSL4, né, que é a ação preferencial da empresa, e vamos analisar aqui os últimos 5 anos como que vem se comportando o valor dessas ações. Já em 2017, a empresa vinha ali com na faixa de R$ 4,00, R$ 4,50 aproximadamente, mas aí na sequência, ainda em 2017, começou uma sequência de quedas, culminando ali para chegar no ano de 2018, com a ação valendo menos de R$ 1, ali na faixa de 94 centavos. Aí ela sobe um pouquinho, passa a trafegar ali entre 1,20 e 1,40, tem ali uma tentativa de recuperação no ano de 2020, ali, chegando até na faixa ali de 2,70, porém quando vem aquela pandemia, aí nós já temos aqui a queda do valor das ações, que elas voltam para baixo do R$ 1. Aí na sequência ela sobe um pouquinho e fica trafegando ali entre 1,50 e R$ 2 ao longo de todo o ano de final de 2020, 2021, e agora já da metade de 2021 para cá, ela vem apresentando uma sequência de quedas, fechando agora nesse último dia 31 de maio de 2022, sendo cotada na faixa de 79 centavos. Até por estar já trafegando há um bom tempo ali abaixo de R$ 1, está previsto agora para o mês de junho também um agrupamento das ações. Então o que eles vão fazer? Eles vão transformar cada 2 ações em uma ação para que ela possa ficar acima do R$ 1, que é uma das determinações da CVM. Então, na sequência, a gente vai ter aqui o agrupamento das ações da Recrusul. Então, por aqui você vê como que se vem se comportando o valor das ações da Recrusul, quais os melhores momentos da ação e quais os momentos que a ação esteve com o seu valor mais baixo. Tá então, como diz Wanderson Santana, mais uma empresa analisada. Tá aí, Wanderson, mais uma empresa analisada. Adriano Costa, muito obrigado aí pela sugestão da empresa também. A gente que já havia analisado essa empresa o ano passado, lá no começo do ano de 2021. Então estamos trazendo as informações mais recentes da companhia e estamos aqui justamente na torcida para que a Recrusul consiga encontrar o seu caminho, consiga viver os seus melhores dias, né? Já que passou por tanta turbulência, até porque a economia brasileira ela passa constantemente por turbulência. Então, se a gente pegar toda a história econômica do Brasil, a gente vai ver as diversas crises, e a razão pela qual nós temos que tirar o chapéu aqui para o empreendedor brasileiro, que é um verdadeiro herói, né? Os nossos empreendedores são verdadeiros heróis em poder conduzir as empresas com tantas instabilidades econômicas que a gente vive. É quadro de inflação, quadro de juros altos, é dólar que às vezes vai para a altura, daqui a pouco vai lá para baixo, enfim, a gente não consegue ter aqui uma linha, né, uma linha contínua de crescimento, e aí, consequentemente, as empresas têm que se virar para poder se manter vivas no mercado. E a gente fica aqui sempre na torcida para que as empresas possam, né, continuar o seu caminho de crescimento, porque são geradoras de emprego, são geradoras de renda, são geradoras de desenvolvimento e de oportunidades
oportunidades. E quem investe em ações está investindo justamente dentro do setor produtivo, acreditando no setor produtivo. E nada mais justo que as empresas possam ir bem, para que também todos esses investidores possam também ter o seu merecido retorno, até porque confiam na capacidade produtiva do nosso país e na geração de renda, de emprego e de desenvolvimento. Então, por isso, a gente fica aqui na torcida para a recuperação da Recrusul também. Dito isso, bons investimentos para vocês.